Boa noite! Que prazer estar novamente aqui, segunda temporada do 50 Mais e Melhor. Eu acredito, né? Eu tenho certeza que vocês estavam realmente ansiosos para que a gente retomasse. Quem ainda não sabe, mas está vendo, cenário novo, é verdade. Agora eu até brinco, né, Léo? Porque a gente, na verdade, tinha aquela mesa, né? Eu falei, tá formal demais, Léo. Nós temos que trazer esse negócio para um ambiente assim mais assim, familiar, deixar as pessoas mais à vontade, deixar os convidados realmente se sentindo em casa. E aí a gente trouxe para essa segunda temporada esse ambiente mais gostoso. E é claro que eu sempre começo falando do que, gente? Desse aroma maravilhoso que me acompanha desde a primeira temporada, que são os óleos essenciais do Terra, que eu tenho o prazer sempre de mostrar e de fazer assim, né? A natureza na palma da mão. Se você ainda não conhece, se você não sabe quais são as propriedades, tá na hora de conhecer. E a gente tem uma consultora muito especializada nesse assunto. É a Carla Bianca, minha querida. Beijo para você. A Carla tá com a gente em todos os episódios. Se você ainda não conhece, @KL Pinheiro. Entre em contato, conversa com a Carla, que ela vai sim dizer para você o quanto realmente você pode utilizar os óleos no seu dia a dia. E para quem não sabe, os óleos essenciais do Terra é o único óleo cuja Anvisa já autorizou para que você pudesse também ingerir e fazer uso até em receitas culinárias. Então imagina comer um biscoito, comer uma broa, você que realmente gosta da cozinha, você tem aí indicações, como hoje, por exemplo, o aroma aqui do nosso estúdio é do óleo essencial de alecrim. E você pode usar nas suas receitas também. Além disso, você pode se tornar também um consultor. Entre em contato, @KL Pinheiro, ela vai te dar todas as orientações de como utilizar e de como se tornar, sim, um consultor e fazer negócio. Se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. E mais, gente, o que eu comecei a pensar para essa temporada? Na temporada passada, ela teve aqui. Fez um sucesso que vocês não têm noção. Foi um bate-papo, foram perguntas, e ao final, algumas pessoas, puxa, Andréia, se eu soubesse, eu teria mandado mais perguntas, eu queria saber mais. Porque a gente veio falar hoje de um assunto muito importante. A gente fala o tempo todo do cérebro, a gente fala do coração, a gente fala dos pulmões, né? Alguém já falou para você que você tem um segundo cérebro? Pois esta médica e amiga querida veio para falar exatamente do que é esse segundo cérebro, né? Como é que a gente deve realmente se preocupar com esse órgão tão vital como os demais. Eu hoje estou aqui com a coloproctologista, a doutora Renata Ramalho. Seja muito Obrigada, bem-vinda! André. Muito obrigada Estou pelo muito convite. feliz. Deu certo, né, doutora? Deu Agenda. certo, conseguimos. E eu estou muito feliz por ter voltado, estou muito feliz pelo convite. Estou adorando o cenário novo. Tá Gostou lindo. também, né, doutor? É Ficou meio lindo. que sofá da Hebe. Pois Lembra, é, a gente doutor? fica mais à vontade, eu acho. A gente que não é desse meio, a gente fica menos inibido assim nesse Sente que tá bate-papo. em casa, tá É, mais é leve. mais à E vontade. que bom, doutora, que deu certo, porque este é um mês especial, né, doutora? Eu trouxe Exatamente. exatamente a doutora para falar de um assunto que este mês e vem se falando bastante. Fala pra gente, doutora, que mês é esse? Pois é, esse mês é um mês muito especial, que é o mês de março, que é o mês do Março Azul, que é o mês da campanha de prevenção do câncer de intestino. Olha isso, É um gente. mês que as sociedades, tanto de proctologia quanto gastroenterologia, se unem para reforçar a importância de prevenção dessa doença. E que muitas pessoas nem imaginam o quão assim, ela é silenciosa e É, que a gente não dá a devida atenção, né, doutora? e assim, e sem contar que a terceira, o tumor o câncer de colo e reto, Sim. é o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres e homens. Nossa. Então, ele tem uma alta incidência e ele é muito silencioso. As pessoas nem imaginam, né? Não imaginam, a gente tem todos os tabus que nós vamos conversar. Isso. Então, esse mês foi um mês escolhido que se trabalha a prevenção do exame, da doença. E essa Entendi. prevenção é feita através do exame de colonoscopia. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Esse exame é um exame que, na verdade, a gente até entende que é necessário, mas a gente tem que saber até para que ele é necessário e quando é que se inicia a fazer esse exame, né, doutor? Exatamente. E uma coisa importante, que, por exemplo, tem um dado do INCA, né? O INCA faz as Instituto estatísticas Nacional, de né? câncer, Instituto Nacional de Câncer, Sim. que nesse triênio de 2023 a 2025 serão mais de 45 mil novos casos de É câncer de mesmo, doutor? intestino por ano. É uma incidência de mais de 20 pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso é muito alto. Isso, E é uma exatamente. doença totalmente prevenível.
Então, quer dizer, se através você... da colonoscopia de rastreio. Você consegue evitar A um gente mal maior. consegue evitar a doença. Porque quando a gente vai pensar nos exames de prevenção, eu costumo comparar, por exemplo, as mulheres, né? Que é a Sim. grande maioria do meu público. Quando a gente faz uma mamografia, ou então o exame do Papa Nicolau, que Isso, toda que é mulher vai no rotina, né? ginecologista, a gente está procurando a detecção precoce de uma doença. Sim. Então, na mamografia, eu vou ver se eu tenho um câncer inicial para tratar bem no comecinho. Na colonoscopia, não. A gente vai procurar pelo pólipo, que é uma lesão que ainda não é o câncer, mas que ela vai virar o câncer. Isso é importante, doutora, que as pessoas falam que, ah, não, eu tinha ali, foi registrado pólipos. O que que é isso, doutora? Os pólipos são como se fossem umas verrugas no intestino. Legal. De uma maneira assim, bem simplista, né? Tá. Ele vai ter um aspecto de uma elevação na mucosa do intestino, então essa Tá. pessoa olha e vai ver um carocinho ali dentro. E esse carocinho, esse pólipo, ele pode virar o câncer. Nem todo pólipo vira câncer, graças a Deus. Mas os que podem virar, eles já são retirados da colonoscopia. Ah, entendi. Naquele exame mesmo. Naquele exame mesmo, Tá. na grande maioria das vezes. Então, eu falo para o paciente que a gente tirou uma doença sem ela ter aparecido. Se manifestado. Então, assim, de uma maneira muito simplista, é como se fosse uma semente. Tá. Nem toda semente vai germinar, vai virar Sim, uma flor. sim. Mas ela tem o potencial para aquilo. Então, quando a gente vê aquela sementinha, ela é retirada e mandada para biópsia. E na biópsia vai me dizer, esse é um pólipo que poderia virar câncer ou não. Tá. Mas, de qualquer maneira, ele já foi retirado. Então, você evitou o desenvolvimento de um câncer naquele paciente. E esse exame, aí a gente entra naquela questão. A maior parte, vamos pensar, de pacientes são mulheres, né? Mas é necessário que isso seja feito tanto por mulheres quanto pelos homens. A Sim. partir de que idade a gente tem que começar a ter esse cuidado? Porque a gente está falando 50 a mais. A partir da meia-idade isso começa um pouquinho antes, doutora? Esse é um exame, esse é um outro assunto assim bem interessante, que muitos homens falam assim: "Ah, esse exame é coisa de mulher, né? Prevenção é para mulher". Não é. Esse é um exame que assim inclui o gênero masculino e feminino. Perfeito. Porque o intestino e o ânus é um órgão comum para os dois gêneros. Isso, Os dois exatamente. têm, né? Exatamente. Então, e a gente começa a prevenção antes dos 50, não tendo sintoma nenhum, não tendo história familiar, não tendo nenhuma doença associada, a gente começa aos 45 anos de idade. Então, a partir dos 45, entra numa rotina, porém, a ideia é, eu fiz o primeiro. Para eu necessariamente ter que fazer o segundo exame, existe aí uma janela de tempo ou ele passa a ser anual também, doutora? Não, a gente tem uma janela de tempo. Então, levando em conta que foi um exame completo, um exame que conseguiu enxergar todas as partes do intestino, Sim. né, que ele viu todos os segmentos, reto, intestino grosso e até um pedacinho, às vezes, do intestino delgado, que é o ilho terminal. Um exame que o preparo ficou bem feito. Então, foi um exame que a pessoa limpou bem o intestino. A gente consegue Que é o enxergar mais todas as delicado. dobrinhas ali do intestino. Entendi. E não teve nenhum achado. E não tem história familiar. Então, estando tudo bem, a gente repete uma média a cada 5 anos. Entendi. Se eu tiver pólipo, ou se foi um exame que não foi completo, ou se o preparo estava ruim, a gente vai encurtar esse intervalo. Ah, então a cada, vamos pensar, 5 anos eu vou, Estando faço tudo bem, a gente faz a cada 5 anos. Mas se no primeiro já apontou que havia ali, né, uma concentração de pólipos, uma questão que a gente tenha que ter mais atenção, aí você, de repente, pode ter um diagnóstico que é necessário voltar daqui a um ano. Um ano ou 3 anos, a depender do tipo de pólipo que for encontrado. Entendi. Porque, como eu falei, nem todo pólipo ele vai ser pré-maligno. Então, se for um pólipo que ele for 100% benigno, a gente entra naquela regra dos 5 anos. Perfeito. Mas se ele for um pólipo que teria o potencial de malignizar, a gente vai encurtar esse prazo. Então, vocês entenderam, né, gente? Tem que fazer. Não é uma questão de, eu preciso ter os sintomas, ter algum problema para iniciar, né, doutor? E essa questão de sintoma, o sintoma de intestino, eles são muito sutis. Né? É isso que eu ia falar, ninguém presta atenção. Não. Agora ele causa, viu, doutora? Quando ele para de funcionar, aí a gente lembra. Porque eu falo assim, ele consegue mexer literalmente com a parte emocional, doutor. Se o intestino parar, para tudo. Para tudo. Ou se ele estiver muito exagerado, muito acelerado, também para tudo, que você tem que ficar por conta dele, né? Como é que você vai sair de casa com uma diarreia, com uma dor de barriga? Você não consegue. E aí a gente volta a falar, por exemplo, tem pessoas que sofrem de ansiedade, aí tem a constipação que trava, ou até mesmo aquela pessoa que tem um problema e fala, gente, eu não paro de ir ao banheiro. Eu tô ansiosa, eu tô nervosa. Isso não é uma causa, vamos pensar, frequente. Mas isso, na verdade, é porque o emocional também pode causar. Também pode causar.
por isso que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, né? De maneira assim popular. Gente, tá vendo essa imagem? Essa foto linda, né? Exatamente. A gente trouxe para mostrar exatamente isso. Porque do mesmo jeito que a gente fala, poxa, o cérebro comanda tudo, é toda a atenção para o cérebro, para o intestino também, né, doutora? O intestino é o órgão que mais tem receptor para serotonina, que é um hormônio do bem-estar, depois do cérebro. Olha. Então, por isso que ele tem tantas Por isso que a gente relações. fica feliz. Por isso, quando a gente vai ao banheiro, fica assim, consegue evacuar bem, a gente sai satisfeita, sai leve, sai. É isso, Né? exatamente. Sai com aquela sensação assim de plenitude, digamos, né? A paz reinando. Ou então, quando você está muito ansiosa, com hormônios de estresse, de ansiedade, todos correndo na sua corrente sanguínea, você pode ter diarreia. Então, é comum uma pessoa assim, vou fazer uma prova hoje, vou fazer um concurso, Isso. tem dor de barriga antes da prova, tem vontade de ir ao banheiro no meio da prova, que isso tudo são hormônios de estresse que estão acelerando o intestino para funcionar. Entendi. Então, assim, do mesmo jeito que aí já vai, quer dizer, né, a curiosidade também, porque tem pessoas que falam, não, mas o meu intestino é regular, é igual um reloginho, todo dia eu vou naquele horário. Aí eu falo, esse é o normal? Todo dia eu vou naquele horário, doutora? Não necessariamente eu vou todos os dias, eu vou um dia sim, um dia não. Agora, tem gente que fala, não, o meu normal é ficar 3, 4, isso não, né, doutora? Não, também não, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que o normal do intestino ele é muito amplo. O que isso quer dizer? Que é normal ir ao banheiro 3 vezes ao dia, como é normal ir ao banheiro 3 vezes por semana, que vai dar uma média de aproximadamente dia sim, dia não. Perfeito. O que a gente mais vai valorizar no intestino não é nem a frequência. Claro que a frequência é importante, mas é a qualidade da evacuação. Então, se são fezes formadas, pastosas, compridas, que têm um volume adequado e que a pessoa consegue ir ao banheiro, sentar e evacuar sem esforço, sem dor, sem ajuda da mão, né? Porque às vezes tem mulheres que têm que apertar o períneo, que tem que apertar a barriga para ajudar a evacuar. Então, se a gente tem uma evacuação e acaba, você está satisfeita, evacuando dia sim, dia não, é melhor do que, por exemplo, uma pessoa que vai ao banheiro todos os dias, fazendo força, se espremendo, com aquelas fezes de cabritinho, aquelas fezes de bolinha. Né? Então, é melhor fazer dia sim, dia não, com uma qualidade boa, do que todo dia desse jeito. E aí entra outra regrinha, tá certo. Tudo bem, fui ao banheiro. Higienização agora, doutora, né? Porque Esse todo mundo... outro tabu, né? Outra conversa. É engraçado, né? falar isso, porque eu tenho visto também, tudo é assim, né? Vai lá no Google, né? Vai lá na internet. Tem gente que condena os lencinhos, né? Que fala assim, os lencinhos higiênicos é quando, eventualmente, você tá numa situação, porque lá falam alguns, eu acho até bonitinho, fala, aloe vera. Eu falei, gente, o lenço já é macio, já tem até babosa. Já tem até babosa para acalmar aqui a região, para acalmar a região. Os ânimos. Os ânimos estão exaltados. Eu queria entender, usa lencinho, não usa lencinho, doutora? Bom, o que é o ideal? Tá. Vamos começar com o ideal. Você está em casa, né? Você tem um banheiro que tem um chuveirinho. Ótimo. Então, você, após a evacuação, faz a higiene com água e sabonete. E enxugar com uma toalha sem ter a fricção. Só fazendo a compressão. Água e sabão. Água e sabonete. Sabonete neutro. O sabonete que você está acostumado a tomar banho, por exemplo. E enxugar só encostando, sem friccionar. Tá. Isso é o ideal. Só que nem sempre a gente consegue o trabalho, ideal. passa o dia todo trabalho. Você está numa viagem, você está na casa de um parente, né? Então, assim, aí o lenço umedecido ele é excelente. E é uma opção muito válida. Tá. Qual o lenço umedecido? O mais natural possível. Sem cheiro, sem aquela coisa de falar, tem isso, tem aquilo. Tem aquilo. Não, o lenço umedecido, se possível, aqueles de bebê. São os mais naturaizinhos, com menos produto químico, vai ser o ideal. E aí também, usou o lenço umedecido, que se for possível, pega um papel para secar a umidade, porque se a região fica muito úmida, alguns pacientes podem desenvolver coceira, fungo. Entendi. Então, assim, se possível, enxuga com papel também, sem esfregar, e pronto. E aí vamos supor que você não tem o lenço umedecido também. Que acontece. Molha o papel, doutora? Papel higiênico molhado. Eu tinha ouvido falar isso, mas eu tinha receio. Será que Pega o papel higiênico, molha, vamos fabricar um lenço umedecido, né? E usa o papel higiênico molhado. É uma terceira opção. É a nossa terceira opção. Mas isso, assim, é como a doutora está explicando. Se eu estou em casa, eu tenho condições, né, de fazer uma higiene. Água e sabonete. Mas se eu estou fora, eu tenho essas duas perspectivas, essas duas possibilidades. E o sabonete é importante, que tem muita gente que chega no consultório usando, por exemplo, só água. E aí chega com a queixa de prurido, que é a coceira anal. Tá.
E às vezes nada mais é porque a água limpa, limpa, mas às vezes fica um restinho de resíduo, Certo. que o sabonete vai com a fricção do sabonete, ele vai ajudar a limpar melhor. Então, o Perfeito. sabonete é importante para isso. Entendi. Então, é assim, não é que o lenço não deva ser usado, porque Não, existe né, um outro lado que fala, não, isso é prejudicial. Não. Mas não. existe a necessidade em cada situação que você estiver. Isso, Legal. exatamente. Agora, por exemplo, essa questão que a gente fala agora da alimentação. A rotina vem porque você se alimenta bem, consequentemente você fala, ah, meu intestino é um reloginho. O Isso. nosso intestino, na verdade, ele funciona de acordo com o que a gente se alimenta também, né, doutora? Então Também. vamos imaginar o seguinte, desde que eu nasci, eu, né, sou da geração que você tinha que, obviamente, tomar o leite materno, aquela coisa toda, aí você faz, obviamente, o quê? Ah, vamos mudar a alimentação da criança, ela agora vai tomar o leite de vaca normal, vamos introduzir a alimentação, e Uhum. assim o intestino vai se Adaptando. adaptando. É assim Isso. que acontece. É assim que acontece. Claro que quanto melhor a alimentação, isso a gente está falando da maioria das pessoas, né? Tá, Vamos ter exceções, porque na claro, medicina não existe regra exata, né? tá Então, certo. assim, então a pessoa se alimentando bem, tendo uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada. E quando eu falo dieta equilibrada, eu não falo uma dieta assim, ah, tem que comer só fibras. Não. Uma dieta que a gente vai ter grupo de proteína, gordura, fibras, carboidratos. Então, o balanço desses alimentos vão fazer o bolo fecal ficar de maneira adequada. Entendi. Então, a gente às vezes chega no consultório, o paciente assim, nossa, eu estou fazendo uma dieta, meu intestino parou de funcionar. Aí você vai ver a pessoa come uma folha de alface por dia, Não, por aí exemplo. Não vai funcionar. não tem nem o que formar Não lá tem dentro, né? substrato. Então, assim, dietas muito restritivas, ou então dietas que englobam apenas um grupo alimentar, essas dietas assim, só Proteína, com só muita proteína, proteína. também vai ter uma interferência no intestino. Por isso que o balanço da alimentação é importante. Então, essa alimentação mais natural, que a gente vai privilegiar todos os grupos, vai comer uma fruta de manhã, aí de tarde pode. Às vezes, assim, eu não sou nem tão radical com isso, ah, então não posso comer nenhuma porcaria, né? Sim, Nunca. Não, você pode. Posso ir para um churrasco no fim de semana? Pode. Sabendo que você vai ter um almoço que vai ser um churrasco, por exemplo, sim, eu falo assim, capricha mais no café da manhã. Então já perfeito. coloca uma frutinha a mais no café, um pouco mais do cereal. Aí à noite come só uma salada, que aí a gente vai balanceando E essas tem variações da dieta. aquela coisa do prato, assim, por exemplo, o líquido morninho quente ajuda, doutora? Tem isso também? Tem gente que fala assim, ah, eu tomo um cafezinho bem quentinho, um chazinho, meu intestino agradece. É, Tem isso? tem umas pacientes que têm uma sensibilidade com isso, mas, por exemplo, com relação ao café, é muito relacionado à cafeína, né? A Ok. cafeína, ela é um estimulante. E ela é um Ah, tá. estimulante do corpo todo, né? Então, a gente, quando toma café, a gente fica mais bem disposto, fica mais estimulado, e a gente tem também o fator de estímulo no aparelho digestivo. Então, muitos pacientes que tomam café, eles têm aquela vontade de tomar o café e de ir ao De ir ao banheiro. banheiro. Isso existe, Isso então. existe, sim. Então isso pode acontecer com chá também, porque o chá O também, chá, se um chá tiver a base de cafeína, também cafeína pode também, ter não é isso. nem a temperatura em si, né? Não, é mais a substância. Então vamos falar de outro. Ah, caldo de ossos, doutora, já ouvi Hum, falar. Ah, hum. tomar caldo de ossos porque tem, como se fala, colágeno, alguma coisa Muita nesse sentido. gordura Muita também, gordura né? também. Isso também ajuda? E nesse caso, o caldo do osso, eu acho que ajudaria mais por conta da gordura, que é Ah, um excesso da entendi. gordura, porque é um caldo bem gorduroso, Sim. bem, né, potente. Então, assim, o excesso de gordura também vai estimular o intestino. Que nem quando às vezes a gente come um alimento que, por exemplo, vai numa feijoada, É, não que é tá uma coisa acostumado? extremamente gordurosa, que você come todas aquelas carnes, que são carnes mais gordas, que Isso. você tem uma diarreia depois, eu acho que entra nesse mesmo grupo do excesso da gordura. E quando a gente fala daquela síndrome do intestino que ele é como é que fala? Intestino irritável. Irritado, irritável, não é isso, doutora? Isso. Como é que isso se dá? O intestino irritável é uma síndrome que a gente chama síndrome do intestino irritável. Você tem que ter alguns critérios para ser incluído nessa síndrome, né? Então, assim, é um Certo. tempo mínimo de dor abdominal, alteração do hábito intestinal, distensão abdominal. E ela pode variar tanto para diarreia quanto para constipação. A gente pode ter as duas vertentes da síndrome do intestino irritável. E são pacientes que habitualmente são mais suscetíveis às variações de alimentação. Então, Tá. assim, comeu fora de casa, colocou um tempero diferente, colocou uma gordura um pouco a Já mais naquele sente. prato, ele já vai ter uma sensibilidade maior. Então, está um pouquinho mais estressado no trabalho ou na família, ele vai ter uma sensibilidade maior, ou de dor abdominal ou de alteração do funcionamento do intestino. Então são coisas específicas também, São né? coisas específicas também.
Vou falar aqui o que eu tô lembrando, porque muitas pessoas falam, celíaco, doutora, aquela questão da dieta, eu sou diagnosticada como celíaca, né? Ou Isso, seja, não pode comer nada com glúten, né? exatamente, como é que é isso? Em algum momento a pessoa passa mal, faz o teste e acusa que ela tem realmente essa intolerância? Isso. Ou você já nasce com isso, e o diagnóstico é feito lá na infância, são as pessoas que são as crianças que têm muitas alterações Tem muito intestinais. isso, doutora? A incidência, assim, exata, eu não vou saber dizer, mas tem uma frequência relativa. E, assim, são crianças que vão ter baixo peso, não desenvolvem estatura, não desenvolvem em parte motora, porque elas têm um déficit de absorção. E aí faz esse diagnóstico na infância, ou a gente pode desenvolver isso. Isso que eu ia perguntar, A ao gente, às longo da vezes, vida. pode também ter uma sensibilidade menor e isso vai piorando ao longo da vida. Quais são os sintomas, doutora? Principalmente alteração de absorção de alguns nutrientes, diarreia, Isso já perda é, de peso, dor abdominal, são os sintomas mais que comuns. isso se torna recorrente, então. Isso vai se tornando recorrente, diário, e aí, dependendo do grau da sensibilidade, tem até aqueles pacientes que não pode ter nem sensibilidade, não pode nem ter um alimento produzido numa cozinha que tenha glúten, por Isso exemplo. que eu ia perguntar agora. Tem uns que têm Tem mais isso? sensibilidade e a gente tem que evitar essa contaminação cruzada, né? Isso que eu ia Nem todos falar. são desse jeito, mas alguns são. E aí não pode nada de glúten, é glúten free total, não pode ter nada Não, com então isso. você vê, né, gente? Cada caso é um caso de uma forma a ser analisada. E uma coisa que eu acho também que é importante, né? É a absorção também dos alimentos tem muito a ver com, claro, né, o hábito de tomar bastante água. Eu falo isso, doutor, porque eu sou realmente uma pessoa resistente à água. É impressionante falar isso. 70% do nosso corpo é formato de água, a É, gente sabe disso. Mas a pessoa não sente sede de água. pois é, mas isso é um hábito, né? Então, assim, outra pergunta que não quer calar. Água gelada para digestão é melhor ou não? Acordei, tomou uma água. Aí você abre o filtro. Não, a água tá quente. Bota lá as pedras de gelo. Logo que acorda. Faz mal, não faz mal, não é legal. A tal da água morna com limão, doutor. Isso É. ajuda, não ajuda? Me fala um pouquinho isso aí pra Se a gente gente for entender. pensar no intestino, Tá. esse que assim, você tinha falado até da rotina, de acorda, né, do banheiro, tudo. Então, se a Isso. gente for pensar em tentar ter uma rotina intestinal, que é o ideal, que é o que é mais fácil para a maioria de nós, o intestino, para funcionar, o horário mais fácil é pela manhã por conta de alguns estímulos. Um é o estímulo do levantar, que você passa a noite inteira em repouso, esse movimento de manhã provoca uma contração na barriga. Ok. E o outro é a distensão do estômago, que a gente causa um estímulo chamado reflexo gastrocólico. Então, de manhã, o que eu oriento meus pacientes? Você acorda, toma um copo de água em jejum, 1 ou 2 copos de água em jejum. Se vai Temperatura ser natural. morna, gelada, Isso não do jeito que você influencia. quiser. O Tá. importante é ter água que ela vai distender o estômago, a gente já vai dar um pouquinho de distensão, e toma o café da manhã. Então a água já ajuda. Já ajuda nessa distensão. E Tá. aí você vai tomar o café da manhã. Se possível, tomar um café com um café, que nós vamos ter a cafeína, um café que tem algum carboidrato, né? Um pão, uma torrada, uma gordura, um queijo, uma manteiga, um Entendi. requeijão, e uma fruta e um cereal. Então a gente está tendo a refeição completa com todos os grupos alimentares. E aí, com isso, eu oriento assim, 10 minutinhos no banheiro para começar até aquela rotina. Acordou, Entendi. água, Água, café café, e banheiro. banheiro. Na grande maioria das vezes, a gente consegue impor essa rotina para o corpo e consegue impor essa rotina para o intestino. Legal. Quando eu falo assim, vai ao banheiro, não é para ficar 2 horas esperando, né? Deu 10 minutinhos, não deu certo, vai fazer suas coisas e aí. Pegando esse gancho, tô no banheiro. Sou da geração que existia um baldinho cheio de revista, jornal. Eu sou dessa geração, doutora. Porque, Hoje em dia é a geração gente, do quando você vai celular, falar pra né? você, né? Agora é o celular. Agora é a geração do Celular. celular. Tá É acabando- porque nós ficávamos lá com um cestinho bonitinho, Isso. com as revistas, né? Rótulo de Capricho, shampoo, né? né? Tinha lá Capricho, a Veja, Isto É e tal. Agora é o celular. É, Isso é um perigo, né, doutora? é o perigo. Conta pra nós. Isso é importante, gente. É um perigo e é mais grave. As revistas já não eram legais. Ó, Mas a gente acabava aquela reportagem ali, Acabou. levantava, né? isso. O celular não, o celular te chama a ficar mais tempo Ele com ele. prende você, Ele te né? prende. Então você acaba o negócio, já emenda uma outra coisa que você já fica curioso e já vai em outra. Então, Você tá se vo- sentado, né? se você não tiver atenção, você fica 30 minutos sentado no banheiro, Nossa, e nem mexendo no percebe. celular e passou o tempo.
E aí a gente vai ter outros problemas. É Ficar muito isso. tempo sentado no vaso, tem mais chance de desenvolver a doença hemorroidária. Outro ponto. Outro Por quê, ponto, né? doutora? Porque essa posição de sentar e ficar muito tempo naquela posição, tem essa questão da pressão que você fica ali realmente Tem. naquela posição e que, de alguma forma, não sei como seria, a gente sente que, assim, 30 minutos numa mesma posição, você vai distender algum músculo ali. Você vai. É. É isso? Ali o que acontece? Vamos pensar, o vaso sanitário tem aquele buraco no meio. Então nós Exato. estamos sentados ali e essa parte do corpo que está encaixada naquele buraco, ela está pendurada, Sim. sentindo força da Da gravidade, gravidade. puxando para baixo. Isso. O sangue ele vai descendo e ele tem a dificuldade do retorno venoso pela posição. Tanto que, a Perfeito. depender do tempo que a gente ficar sentado no vaso, o pé fica dormente, a perna fica dormente. É Porque o verdade. sangue não vai voltando, ele está Você descendo e está fala, com ué, essa tem alguma coisa dificuldade, a estranha, é posição verdade. está prendendo. Sim. A mesma coisa acontece com essa região do ânus. E as hemorroidas são veias. Todos nós temos os vasos hemorroidários. Ok. Eles estão lá bonitinho na nossa anatomia. Só que se você fica muito tempo sentado nessa posição, fazendo muita força para ir ao banheiro, essas veias vão dilatando, aí vão formando as varizes, as doenças hemorroidárias. Que aí é que aquilo que, na verdade, eu falo para todo mundo, gente. A sensação é que você vai morrer, doutor. Quando tem uma crise, é isso mesmo. Eu falo e eu vou dar esse testemunho. É para falar, eu vou falar, eu vou dar esse testemunho. A pessoa que me tirou, eu não tive lá ainda, não sei como é, mas eu acho que eu estava no inferno quando eu conheci a doutora Renata. Porque é realmente. Assim, eu acho que desesperador. Você não tem posição, você não consegue dirigir, você não consegue deitar. Você, ao deitar, você tem que ficar numa só posição. Ao sentar, nem se fala. Uhum. E aí é que eu pergunto: existem os casos cirúrgicos e não cirúrgicos, não é isso, doutor? Isso. Porque no meu caso, graças a Deus, não foi, né, obviamente, um diagnóstico cirúrgico. Mas eu tive que ter, obviamente, ali um cuidado com a alimentação. Depois teve o uso, óbvio, da medicação. Mas para quem tem, obviamente, a necessidade da cirurgia, eu acho que o pós-cirúrgico é mais, assim, eu diria, difícil para o paciente, não é, doutora? Não é nem só sobre a dor que ele sentia antes. É. O que acontece? A gente tem o pós-cirúrgico, ele funciona assim. A gente escuta vários memes, né? Isso aí eu queria entender um pouquinho, porque isso é Eu sério. chego no consultório, os pacientes vão operar, doutora, mas o fulano falou que vai fazer o sal abacaxi. Calma, não é desse jeito, né? É claro que assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente com a tecnologia, então a gente tem técnicas menos invasivas, menos dolorosas, que vão proporcionar um pós-operatório menos sofrido. Entendi. Não existe pós-operatório indolor nessa região. Não existe, né, Não doutor? Não existe. tem jeito. Se você foi no médico, ele falou, não vai doer nada, Ó o dedinho, desconfia. ó o dedinho. O que vai acontecer? Você vai no médico e fala assim: olha, com a tecnologia adequada para o seu caso, você vai ter menos dor. Mas Tá, você vai sentir alguma coisa. Não é uma tá. coisa que você vai esquecer que operou. Dependendo do grau da doença, hoje em dia, se a gente, por exemplo, tem doença hemorroidária só interna, a gente consegue fazer cirurgia sem corte já. Ah, é, doutora? Operando só a parte interna, usando Olha. aparelho específico, usando Tem, técnicas tem novas. robótica nisso, doutora? Para essa região, não, mas a gente já tem laser. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, existe um laser? Existe laser para essa região do ânus que a gente opera, Ah, utiliza, mas você tem outras técnicas que não são só do laser. Por exemplo, tá, essa é uma que chama desarterialização, que a gente vai amarrar toda a hemorroida por dentro tá. para provocar uma isquemia desse vaso, ou cortar o fluxo sanguíneo desse vaso hemorroidário. Perfeito. Agora, se eu tenho uma hemorroida já externa, aí eu já não consigo operar só lá dentro. Você tem E que aí a fazer gente fora. precisa fazer os cortes. E aí entra o laser. Ah, que E aí. o laser entra aí para diminuir a dor no Que pós-operatório. E ele tem um ótimo. impacto importante da redução da dor. Vai doer, mas vai doer menos. E aí você vai sofrer, consequentemente, bem Bem menos menos. do que seria normalmente há anos atrás, né, Anos doutora? atrás, com Mas não é que técnicas quem tem convencionais. hemorroida, gente, tem que operar, tá? Não. Não existe isso, porque eu sou prova viva disso. Passei por esse, né, movimento aí, esse momento, mas não foi necessário. Mas cada caso tem que ser analisado, né, Tem que ser doutora? analisado. E uma coisa que as pessoas têm vergonha, né? Você fala assim, eu vou no meu cardiologista.
Eu vou na minha Nutri. Também tô indo lá no meu dentista, mas ninguém fala. Tô indo no meu proctologista, né, Não, doutora? ninguém Eu acho que a fala. doutora tem até uma situação engraçada que ela fala que ela encontra as pessoas, né, no ambiente social. Oi, doutora, e a pessoa, ah, sua médica? É, minha médica. Acabou aí, né? Não fala Acabou aí. especialidade não, Não né, fala doutora? especialidade. E muitas vezes, assim, finge assim, ah, vou te apresentar, finge que nem conhece direito, né? E você fala assim, oi, tudo bem? É, Gente, pelo amor de todo mundo Deus. tem que ter um procto para chamar de seu, porque todo mundo tem que fazer sua colonoscopia. Um procto para chamar de Chamar de seu. seu. Essa vai ser a frase desse programa. Mas é verdade, porque eu já chamo a doutora Renata de minha médica, porque É. eu falo, gente, eu não sei, né, as pessoas, enfim, mas eu sou muito suscetível à dor. Eu tenho realmente qualquer coisa, qualquer coisa. Então, para mim, eu já falo, gente, eu quero nem pensar, né, nem imaginar o que seria uma crise para você realmente ter que ir para um processo, enfim, cirúrgico e tal. E uma coisa que eu acho que é legal também, doutora, essas explicações, é para que, tipo assim, a gente acabar com certos tabus, que a gente não fala, né? A gente Não não fala. comenta sobre isso. Uma outra pergunta também que eu acho que é interessante. A gente estava aqui antes de iniciarmos o bate-papo, falando, né? Sobre a distensão que a mulher tem quando ela, né, ganha neném, que aí você tem que fazer períneo, aquela questão Uhum. toda. Essa distensão anal, como é que é isso, doutora? Porque algumas mulheres também passaram, claro, né, pelo processo de gestação, tiveram seus filhos, mas, óbvio, às vezes o bebê é muito grande, às vezes tem uma situação que o médico vê e fala, poxa, a gente vai ter que fazer uma pequena abertura ali, mas hoje isso é um pouco difícil da gente mencionar, porque existe também aquele outro lado que as pessoas, não, o parto tem que ser natural, você É. não tem que fazer nenhum tipo de incisão, provocar nenhum tipo de, né, ruptura e tal. Como é que é isso, doutora? Isso acontece, né? Então, assim, a gente vai ter, assim, quando a mulher fica grávida, que a gente tem um aumento do ganho de peso pela gestação, Sim, pelo sim, neném, retenção de líquido, placenta, isso tudo vai pesar. E certo, vai pesar onde? No períneo, perfeito. né? Esse peso vai lá para baixo. Né? Mesmo que tenha sido, seja aquela gestante que controlou o peso, ela vai ter uma sobrecarga do que ela é habitualmente. Pelo menos ali uns 6 quilinhos. No mínimo, assim, sendo muito Muito, otimista, muito né? otimista, né, doutora? E na hora do parto, mesmo hoje em dia que também tem todo um serviço, um trabalho desenvolvido pelas doulas para preparar o canal vaginal Isso. para o parto, fazer uma distensão do canal vaginal, isso não é feito na região do ânus, né? Ok, E se o neném for um neném muito grande, um neném que tem um trabalho de parto mais prolongado, tá. mais duradouro, com contrações às vezes não tão efetivas, que a mulher tem que fazer muita Esforço. força, isso tudo vai forçar essa região do períneo. Ok. E com relação a esse corte, por exemplo, antigamente, mas muito antigamente, era quase que rotina, né? No parto normal, fazia episiotomia, que era aquele corte que desviava para o lado para tentar poupar a musculatura do ânus. Perfeito. De uns tempos para cá, começou a ter essa propaganda, esse trabalho para o parto natural. Tá. Só que a maioria dos nenéns vão nascer de maneira muito natural, de maneira muito tranquila, com pequenas lacerações, né, que vão acontecer ali, que vão se resolver. Só que nessas crianças maiores, mais pesadas, que têm um Sim. trabalho de parto mais demorado, o lugar mais fácil para você ter laceração é em direção ao ânus, que é na linha média, que é a Então, parte mais fraca dessa região. ali cede, então, Então né? ali você vai ter um corte da musculatura. Tá, Foi natural? Foi uma laceração. tá. Por mais que o médico costure na hora, por mais que ele tenha habilidade cirúrgica, a longo prazo, quando você chegar na terceira idade, essa musculatura já vai ser uma musculatura sofrida. Então Entendi. você tem mais risco de ter incontinência anal. Ou então, se for uma laceração muito intensa, você pode já sair incontinente, mesmo costurando nesse pós-parto. É porque eu já ouvi falar, doutor, inclusive, que na sala de parto acontece às vezes, né? No esforço que a mulher tá fazendo para o bebê sair, Dela ela evacuar. consegue, ela também evacuar. Acontece Sim, isso, né, doutora? acontece isso e é muito frequente isso. Entendi. Isso é muito comum para ver como porque o neném está passando ali, ele está empurrando todo o Tudo, né? conteúdo que está no reto. E se for uma criança muito grande, às vezes não tem nem a laceração, né? O Entendi. corte. Mas você vai ter um esgarçamento dessa musculatura. Essa musculatura vai abrir
para a criança passar e depois ela volta ao local. E aí, quando de você origem. tem essa incontinência, doutora, no caso, por exemplo, quando a mulher, né, sente essa queda, né, no períneo e tudo, tem aquela questão da fisioterapia, né, do assoalho pélvico. Isso, Isso existe também? isso existe, isso é muito válido, isso ajuda demais essas mulheres, Tá. que essa fisioterapia do assoalho pélvico, que é a fisioterapia anorretal, que são Isso. feitos trabalhos, eletroestímulos de nervo para tentar melhorar a força dessa Que ela musculatura. ganhar mais resistência, né? Porque no ânus a gente tem dois músculos, basicamente. Um que não depende da nossa vontade, que ele vai estar sempre contraidinho, que é aquele músculo que deixa o ânus fechado, e o outro que é aquele que a gente está passeando na rua e deu vontade de ir ao banheiro, você, eita, aqui não é o local, então você contrai. Então tem um que não depende da sua vontade e um que Tá. depende da sua vontade. Certo. Então na fisioterapia é trabalhado esse músculo voluntário. Ok. Porque o involuntário a gente não consegue. Então, se teve uma laceração, uma perda dessa musculatura involuntária, a gente vai trabalhar muito a outra para ela fazer uma compensação dessa outra que está mais fraca. Entendi. E tem umas respostas muito satisfatórias, muito boas. Isso ajuda também, né? Ajuda demais. Legal. O papo tá bom, gente? Não tá? Tem muita coisa ainda, tá? Mas eu tenho que dar uma paradinha aqui, porque a gente faz um merchan também, doutora. Léo, deixa aí passando os nossos apoiadores, Léo. Enquanto isso, doutora, tem uma jujuba, um docinho, tem uma aguinha, fica à vontade, viu? Vendo uma aguinha. O que acontece, gente? Vocês estão vendo aqui esse bate-papo gostoso, a gente tendo realmente uma aula, né? Porque é isso, né? 50 mais e melhor também tem o seu momento de saúde. E nós temos aqui na tela o tempo todo, né? Entrando e saindo os nossos apoiadores. Então, se você que está assistindo entende que o seu produto ou o seu serviço tem a cara do nosso programa, nos procure. Vai ser um prazer estar com vocês. Eu estou aqui, ó, com o grupo Street Marketing. Se você precisa de uma agência de marketing, se você quer decolar nas redes sociais, quer literalmente fazer o seu marketing digital, gente, eu vou falar uma coisa para você. O menor preço no mercado não tem igual. Eu falo isso porque o Nelson, meu querido amigo, CEO dessa empresa, ele fala, Andréia, pode me ligar. Eu dou meu celular porque eu vou dizer para a pessoa, outro preço igual ao meu e o que eu te ofereço você não vai encontrar. Então, fica a dica, você que de fato quer ter o seu nome, né, a sua marca realmente bem representada, procure o grupo Street Marketing, que eu sei que você não vai se arrepender. E você que está vendo eu aqui fazer, óbvio, o merchan, eu posso falar da sua marca. Eu posso falar do seu produto, eu posso falar da prestação de serviço. Basta que você entre em contato, andreaduarte.palestrante, ou com a nossa produtora multimídia, que é a Notus Digital, que está aqui também para te atender. Você com certeza não vai se arrepender. Aqui é um estúdio, como vocês estão vendo, onde você pode também gravar o quê? O seu conteúdo. Vem para cá também, vem gravar o seu podcast aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar essa atmosfera, esse time, que é muito gostoso, viu, gente? Então fica a dica para, se você achar que a gente pode ter um casamento aí, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer representar a sua marca e falar da sua marca aqui no meu programa, tá bom? Doutora, vamos fazer aquela brincadeira assim de mitos ou verdades? Vamos. Porque eu deixei aqui algumas perguntinhas, viu, gente? Porque eu também me preocupo, obviamente, em atender aí, né, algumas pessoas que, quando a doutora veio na temporada passada, ela falou, mas hoje a gente está dando mais ênfase mesmo a essa questão. E depois, doutora, eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, do que é essa realidade que essa cantora, né, a Preta Gil, vem enfrentando, né, Isso. ao longo aí dos últimos anos, até para as pessoas entenderem, porque algumas pessoas ficam, nossa, meu Deus, ela teve que fazer isso, ela teve que fazer aquilo, agora está nos Estados Unidos. Então, são várias informações, né? A gente precisa entender qual é, de fato, o certo. Mas vamos para a nossa brincadeira. Vamos lá. É verdade que só pessoas mais velhas... Gente, eu vou falar uma coisa para você, se ter mais velha é difícil, né? Porque eu não me sinto mais velha, mas a pessoa o que fala é mais assim, velho, o que é né? mais velho para você? Mas tudo bem. É verdade que só as pessoas mais velhas precisam consultar o proctologista? Não. Não, Não né? é verdade. É Se você não tiver sintoma nenhum, não sente absolutamente nada, os jovens de 45 anos já devem procurar os proctologistas para prevenção. De Os jovens de 45 anos. Muito bem. Mito ou verdade? O câncer de intestino só afeta quem tem histórico familiar? Ou seja, meu pai teve, meu avô teve, consequentemente eu terei? Não, mas você terá mais chance de ter a doença. Então, quem tem história familiar tem mais chance de desenvolver o câncer de intestino. Agora, é uma doença que acomete todo mundo. Tá. Então, assim,
ela tem uma incidência em torno de 5 a 6% da população. É alto. Dos pacientes que fazem a colonoscopia, por exemplo, 30% vão ter pólipos. Então, também é uma incidência alta. E esses pólipos, a gente já conversou que eles podem virar o câncer. Exatamente. Né? E a gente tem alguns outros fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Tabagismo aumenta sobremaneira o risco da doença. Etilismo, obesidade, sedentarismo. Acho que esses 4, eles aumentam o risco de quase todos os tipos de tumores, né? Tá. Mas os de intestino, eles têm uma incidência acima de 18% de aumento. Algumas doenças intestinais, como, por exemplo, retocolite ulcerativa, ou então doença de Crohn, que são doenças inflamatórias, também aumentam o risco de desenvolvimento do câncer de intestino a longo prazo, nas formas não controladas. Então, assim, a gente tem várias causas, não só familiar. Perfeito. É verdade que se a gente sentar... Essa aqui eu achei engraçado. Se você sentar, né, numa cadeira ou no banco do carro e estiver quente, existe a probabilidade de você desenvolver hemorroida? Doutora, isso é uma coisa engraçada, né? Gente, você tá lá no carro, o carro tava naquele calor, né? Um inferno lá dentro, abriu, aí a pessoa... Não, vou sentar, não. Tá quente. Esse banco tá quente. Isso pode trazer problema. Como é que é isso? É verdade ou mentira, doutor? É mito? É um mito, daqueles mitos assim clássicos e que passam de geração em geração, É né? mito do seu avô, vai pro seu pai, seu pai conta pra Não você. senta no banco da praça porque tá quente. O que acontece? A gente já conversou também que hemorroidas são veias. Sim. Né? Então, se você senta ali, elas vão dilatar mais, mas não vão desenvolver a doença hemorroidária. Gente? Então, se tá quente, pode sentar. Só não tem problema. Para não queimar, né? Se tiver muito quente, não vai dar doença hemorroidária. Mas vai queimar, né? Muito bem. Mito ou verdade? A dieta, né, tem papel importante na prevenção. Existe algum alimento que favoreça o trabalho melhor do intestino? Fibras, alguma coisa que a gente tenha que consumir com mais frequência, doutora? Tem. O intestino, ele precisa formar bolo fecal. Tá. Então, tem alguns alimentos que são formadores de bolo. Né? Então, legal. Assim, principalmente as fibras. Então, a gente precisa das fibras solúveis, insolúveis, e a gente vai entrar com cereais, com os farelos. Aquelas que a gente toma, doutora, que até a doutora prescreveu. Isso, essas fibrinhas que a gente compra na farmácia. Isso pode ser uso contínuo, doutora? Pode, as fibras podem ser uso contínuo, porque a gente precisa de uma quantidade relativamente grande de fibra para ter um estímulo do intestino. Então, é uma média de 25 a 30 gramas de fibra por dia para o intestino funcionar bem. Entendi. Quando a gente vai colocar isso na balança lá, né, só das frutas, verduras, não é uma conta fácil para fechar. Tá. Você precisa de 3 porções de frutas, você precisa de colocar um cereal, você precisa ter uma salada variada. Então, se você introduzir esse sachê de fibra que você compra... Vai ajudar muito. Já vai ajudar. O sachê tem uma média de 5 a 6 gramas. Né? Então, assim, até uma coisa que eu falo, vai viajar, que a gente sai mais da dieta, leva fibra. Exatamente. Fim de semana que sai da dieta, começa a tomar na quinta-feira, já para passar o final de semana sem problemas. Porque tem isso também, você sai de casa, trava, né, doutora? Sai de casa, trava, você sai da sua rotina, você sai do seu banheiro. O intestino é aquele órgão emocional que a gente já falou, né? Então, você tá fora do seu ambiente, eu falei, eita, que eu tenho que me acostumar de novo, né? E eu vou contar até uma historinha que é engraçada. Eu deveria ter meus 20 e poucos anos, 30. Tava namorando, né? Aquele início de namoro. Aí a pessoa fala, vamos viajar. Aí é o teste, né? Você conviveu com a pessoa, né? Alguns dias você já sabe. Se vai dar, não vai dar certo. Aí a pessoa, com esse probleminha, né? Chega lá e fala, como é que eu vou ao banheiro? Não vou ao banheiro. Não vou ao banheiro, não vou... E passa o primeiro dia, passa o segundo dia, comecei a ficar de mau humor, né? Aí comecei a mostrar um lado da Ariana aqui, né? A pessoa falou assim, tá igual um siri na lata, meu Deus do céu. O que aconteceu? A gente veio pra relaxar, pra, né, desestressar. A pessoa tá... Até a hora que eu não aguentei, que eu tive que sentar com a pessoa e falar, sabe o que é? Porque tem quase 4 dias que nós estamos aqui, vamos embora amanhã, e eu não consegui ir ao banheiro. Você tem noção do que é isso? Eu não aguento mais, eu não sei para onde está indo tudo que eu já comi aqui nesse evento, nessa pousada maravilhosa. Algum lugar ele tá absorvendo, e eu não sei o que fazer. Aí ele falou assim, você tá enfesada. Literalmente, né? Literalmente enfesado. Você tá enfesado. Aí, o mais engraçado foi ir à farmácia, né, com a pessoa, comprar, né, um remedinho, e ele falou assim, ó, vou dar uma volta. Fica à vontade. Relaxa. Quando eu voltar... Mas foi a melhor coisa, doutor.
É isso, né? Ou seja, o cenário mudou, o ambiente mudou, você travou. E a mulher tem muito disso, desse medo de ir ao banheiro, de falar que vai ao banheiro, né? Parece que é constrangedor Eu demais, tinha uma doutora. paciente que ela era recém-casada e ela falou assim, nossa, eu só vou ao banheiro uma vez por semana. Eu falei assim, mas como é que é isso aí? É porque quando eu vou, todo domingo eu almoço com meus pais. Uhum. E aí meu marido fica lá com meu pai, meus irmãos, aí eu consigo ir no banheiro que era da minha casa. Então, assim, Nossa. eu falei assim, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar isso, conversar com seu marido, falar que você também vai ao banheiro, que faz parte, Faz parte disso, né, né? doutora? Porque a mulher tem muito dessa vergonha, desse É medo de verdade. falar que vai ao banheiro. E o homem, na maioria das vezes, para isso, ele já é muito relaxado, né? Ele quer ao banheiro, ele vai ao banheiro, ele dá licença, que eu vou ali, E resolveu. sem problema Mas nenhum. para a mulher é uma coisa realmente ainda assim, né? Mais difícil de lidar. Tem esse. Vamos pensar assim, né? Essa coisa assim que você fala, não, eu não vou ao banheiro, imagina, né? É, Mas isso é normal, gente, né? Fisiológico. é. E assim, doutora, eu queria agora era falar um pouquinho do que a gente, né, vem acompanhando aí, enfim, nas redes sociais, nas TVs, esse processo, né, que a artista, a cantora Preta Gil, vem literalmente, vamos pensar assim, numa superação, numa resiliência, diga-se de passagem, porque não é fácil, tudo isso que ela já vem, né, Uhum. enfrentando. Agora, a pergunta que não quer calar, ela teve que usar uma bolsa coletora, que, né, acho que é Colostomia, isso. colostomia, né? Mas para isso acontecer, obviamente, né, ela veio, enfim, de tratamentos. Mas é como a doutora falou, ela já diagnosticou no estágio avançado, é isso? Não foi Foi. uma prevenção, né? Que aí você diz, É. ah, tem um pólipo e ele tem, na verdade, ali, vamos pensar assim, células cancerígenas, não. Já estava no estágio avançado. Ela já tinha o câncer quando ela fez o diagnóstico, Já era né? câncer. Já era câncer. Tá. Tanto que ela mesmo fala, e eu toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, é um trabalho muito bonito que ela está fazendo, né? Verdade. Em vista de toda a Verdade. dor, todo o sofrimento que ela está tendo cuidado de Conscientizar as conscientizar, de pessoas. informar e de falar, não façam o que eu fiz, né? Aumentou a procura nos Aumentou. consultórios? No começo, assim que houve o primeiro diagnóstico, aumentou muito a procura de muitos pacientes e falou assim: por que você está aqui? Porque eu tenho a mesma coisa que a Preta Gil tinha, Ó, uma né? referência. Que era assim, ela tinha o quê? Alteração do hábito intestinal, alteração do calibre das fezes, começou a ter constipação, sangramento, Que é já um fator, né? que já são Opa, sinais que nem sempre são do câncer, mas são sinais de alerta, isso, né? isso. Tanto que, assim, por exemplo, se você tem isso tudo abaixo dos 45 anos de idade, a gente antecipa a colonoscopia, a gente não espera chegar aos 45 para fazer. Perfeito. Então, assim, tendo esses sintomas, já são sinais de alerta. Certo. E ela fala, né? Não deixem chegar onde eu cheguei. Não fica negligenciando sua Viciando. saúde. Isso. Porque é sempre aquele negócio, não tenho tempo hoje, é um exame chato, vou ter que tirar um Vou dia de deixando. trabalho para fazer o procedimento. Sim. Então, assim, apesar de todo o sofrimento dela, toda a dor, toda a luta que ela está tendo, ela está fazendo esse trabalho com a população que é muito legal. E ela fez o diagnóstico já de uma doença avançada. Perfeito. Então, ela fez a primeira cirurgia, foi feita uma retirada do intestino e foi feita uma costura naquele local, só que a doença voltou. Ela se manifestou em outros lugares, Em assim, outros, Duda? ela teve a doença à distância e localmente também. Sim. E aí, nessa nova cirurgia, já não tinha mais espaço para fazer essa emenda do intestino, essa anastomose. Ok. Tanto que aí foi feita uma cirurgia que tirou toda a região do reto, tirou o ânus, e ela ficou com aquela bolsa de colostomia, que é uma bolsa definitiva. Isso. Isso que eu ia falar. Ela não pode Não mais tem ficar sem, né? possibilidade de reconstrução de intestino. Isso que eu ia falar. O intestino, por exemplo, a gente fala do fígado, né? Ele Uhum. se reconstitui, não é isso, O doutora? fígado ele tem Ele, capacidade, né? se opera, ele se refaz, né? Ele se regenera, né? Isso. Já o intestino não, Não, né? você tirou aquele pedaço não se regenera, você fica sem aquele pedaço. Entendi. E no Como o caso dela intestino foi isso. é um órgão grande, então às vezes a gente tira um segmento na cirurgia que está cometido e emenda os outros dois. Tá. Só que no caso dela era muito já perto do final do intestino, já no reto, perto do ânus, então não tinha mais espaço para fazer essa anastomose, que é essa costura. E aí, Entendi. nesses casos, a gente retira o ânus, fecha toda essa região do glúteo e faz essa bolsa definitiva que chama colostomia. Perfeito. E que é uma bolsa que permite você levar uma vida habitualmente, assim, sem nenhuma restrição. Isso que Uma eu ia vida perguntar. normal. É uma vida normal, doutora? Uma vida normal, adaptada à Claro, bolsa, para né? aquilo. Mas eu tenho paciente que tem bolsa de colostomia e participa de maratona. Mesmo? Então, assim, permite fazer
qualquer tipo de atividade física com certas adaptações. Entendi. Então, assim, antes da maratona, ele fazia uma limpeza intestinal para conseguir correr sem nenhum problema. Mas Mas quem ele tem essa bolsa também tem uma restrição alimentar, né? não. Se for de colostomia, que é do intestino grosso, a gente não tem nenhuma restrição Ah, eu não alimentar. sabia. Pensei que tinha. Alimentação normal, vai comer de tudo que quiser. Tá. Quando a gente tem a ileostomia, que é uma bolsinha do intestino delgado, que habitualmente, normalmente ela fica do ladinho direito, Tá. nessa a gente orienta uma dieta mais restritiva no sentido de ser uma dieta mais constipante, porque nessa região as fezes estão mais líquidas. Entendi. Então a gente tenta fazer uma dieta mais constipante para poder evitar muita saída de líquido, muitas perdas e o trabalho de ficar limpando a bolsa várias vezes ao dia, né? E aí, claro, com, né, obviamente, né, a necessidade, você aprende, ou seja, você se reeduca a ter realmente aquela rotina, não é isso, Sim, doutora? você vai ter uma rotina Trabalhar de normalmente. trabalhar normalmente. Entendi. E aí, quando é a colostomia, normalmente essa bolsa vai seguir o ritmo do seu intestino, né? Ok. Então, assim, você vai ter uma hora que ela vai evacuar, que você vai ao banheiro, que ela vai encher. Então, você vai ao banheiro, você esvazia a bolsa e volta para suas atividades. Normal. Isso tudo é possível de ser feito sem nenhuma restrição maior. E no caso, tem também a questão da necessidade ou da quimioterapia ou da radioterapia para Isso. combater, A obviamente, doença essa também. doença, não é isso, doutor? São tratamentos que vão ajudar no combate do câncer, né? Entendi. No caso dela, que era um câncer de reto, a gente associa químio e radioterapia. Os dois. Os dois juntos para tentar reduzir a chance de Entendi. disseminação da doença e de volta no local, né? Tanto a distância quanto o local. Perfeito. Assim, eu acho que é importante a gente ter, né, esse entendimento, porque a gente sabe que na internet tem de tudo, né? A gente vê ali o que as pessoas falam, o que elas publicam, e às vezes elas não estão com embasamento técnico, científico, né, de um profissional realmente, né, que esteja ali justamente para ajudar e não amedrontar, né, não Isso. assustar, porque assim, o câncer, a palavra câncer assusta muito, doutor. Assusta. Né? Você dá um diagnóstico de câncer para um paciente, eu sei que, na verdade, assim, eu acho que um momento que para o profissional de medicina não é que caia na rotina dele, mas é que quando ele dá essa notícia, por mais que ele seja, assim, vamos pensar, um médico, um ser humano, vamos pensar assim, né, todo cauteloso, para quem está ouvindo, É é muito muito ruim. difícil. É muito difícil para quem está ouvindo e vou falar, é muito difícil para quem está falando, Também, né, né? doutora? Porque, querendo ou não, a gente se coloca no no lugar daquela Aquela pessoa, pessoa. né? Você entende que aquela pessoa tem uma família, que ela tem pais, que ela Todos tem estarão filhos, ali, né, que é uma envolvidos. doença que vai envolver não só ele, é uma Sim, doença que vai ser da família toda. isso, exatamente. Então, assim, e claro que quando é um paciente mais jovem, então você se internece mais com aquele diagnóstico, você fica mais triste com aquele diagnóstico. Porque você entende que essas são coisas que estão saindo do ciclo natural da vida, É, porque a né? gente fala que você tem um diagnóstico, né, de um câncer por um filho, pai e mãe não vieram ao mundo para enterrar seus filhos. Não, Ponto. exatamente. Né? A gente não tem nem que discutir. O inverso já é difícil, mas é a lei natural. É, Né? Mas quando você tem um diagnóstico, né, prematuro de um filho que você fala, poxa, tá, enfim, começando a vida, né, ainda tendo tanta estrada pela frente. tanta coisa para viver, né? Então é por isso que eu acho que esse programa também, doutor, ele traz essa consciência de que a gente está chegando aos 50, mas a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Para chegar à meia-idade, a gente tem que se cuidar lá no início também, né, doutora? E que mensagem a doutora deixa hoje para as pessoas que realmente querem chegar bem aos 50 mais, que querem realmente ter uma longevidade? Porque eu sou da geração que quando eu tinha 10, 12, eu olhava para minha tia de 50, né? E falava, minha tiazinha, A né? gente achava uma senhora, Uma aos senhorinha. 50, né? Uma idosa, né? Hoje em dia a gente está aos 50 e fala assim, nossa, eu estou super bem, né? Não, gente, e eu falo que tem coisas assim que você fala, gente, os nomes, né? A gente falava assim, tia Eunice, né? A gente falava vovó Helena, vovó Alice. Aí essa geração vai falar assim, tia Zoe, entendeu? Vovô Enzo, entendeu? Não é assim? E essa galera vai durar muito, porque a gente já está realmente numa condição que hoje, vamos imaginar, né? Chegar a 80 anos. Meu pai vai fazer 80 anos em dezembro. Quem olha meu pai e fala, seu pai vai fazer 80 anos? Eu falei, Pois vai. é. Então, assim, que tipo de mensagem
que hoje a doutora deixaria para as pessoas olharem e pensarem, eu quero chegar aos meus 50, 60, bem, o que eu tenho que fazer, né, doutora? A gente tem que entender que para chegar aos 50, 60, 70, 80 anos bem, a gente começou isso lá atrás. Perfeito. Né? Então, assim, um cuidado com alimentação, parece clichê, né? Mas é verdade, mas é, né? Alimentação, estilo de vida, né? Evitar contatos, exageros com bebidas, cigarros e afins. Porque isso tudo vai uma hora, eu falo assim, o preço vai chegar. Essa conta vai chegar uma hora. Vai. Então, alimentação, qualidade de sono, isso interfere, controle de estresse, atividade física. É o pilar para a gente ter uma longevidade adequada. E, se possível, e aí eu falo se possível, porque infelizmente nem todo mundo na nossa população tem acesso aos exames de prevenção, né? Certo. Aos cuidados básicos de prevenção. Então, assim, cuidando da alimentação, atividade física que a gente consegue fazer, beber água. Água é muito importante. Manejo de estresse é mais difícil, mas é uma coisa possível, porque o estresse ele vai liberar vários hormônios que vão estimular o coração, tudo que vai dar um desgaste mais precoce. Então, isso tudo a gente tem que tentar controlar. E fazer os exames de prevenção. Perfeito. Mamografia, exame de próstata para os homens a partir dos 50, que é outro tabu. Hoje tabu, né? Colonoscopia para prevenir o câncer de intestino, que são os tumores mais comuns da população, né? Doutora, eu queria agradecer demais, foi uma aula. Eu estava falando para o Léo, falei, Léo, toda vez que a gente traz um profissional aqui, como a gente sai, na verdade, com aquela consciência assim, puxa vida, isso aqui que eu ouvi, eu vou levar para minha vida, né? Então, esse cuidado, né, esse carinho com você, a gente chama de autocuidado. Né? Então, primeiro a gente, para depois a gente auxiliar, claro, quem a gente puder, né? Porque é igual quando a gente fala no avião, né? Isso. Aquela máscarazinha vai cair, mas se eu não estiver respirando, como é que eu ajudo outra pessoa? Então, tenha esse cuidado, tenha esse carinho com você. Lembre-se, o seu intestino é um cérebro. Eu adorei essa frase, meu segundo cérebro é o intestino. Eu converso com ele todo dia, eu falo, amigo, vamos trabalhar, né? Porque vamos continuar a amizade, vamos continuar a amizade, porque eu preciso muito de você e eu sei que você realmente vai me levar, né, à longevidade se eu cuidar de você direitinho. Então, peguem realmente e assistam isso com carinho, ouçam todas as orientações que a doutora Renata Ramalho, uma excelente profissional, eu indico assim, de olhos fechados, porque assim, a gente tem que ter também esse cuidado na hora que a gente vai referendar, né, doutora? Porque quando a gente fala assim é porque é consciente, porque a gente já vivenciou. E eu queria agradecer mais uma vez pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente na segunda temporada, né, do 50 Mais e Melhor. Vocês estão vendo que está vindo muito mais, né, assuntos aí importantes. E aguarde, porque a gente vai estar aqui literalmente trazendo para vocês tudo que faz a diferença para que a gente, sim, chegue bem e que a gente aguenta, sim, chegar nos 50 mais e melhor. Gente... Eu acho que a gente acha, doutora Renata. Doutora Renata, é verdade. Gente, falar para vocês, a gente não fala isso assim diretamente para profissionais de medicina, porque não existe, né? Aspas, aquele merchan do médico, a gente não faz isso. Mas a doutora tem o consultório dela, né, doutora? Pode falar, por favor. É que a gente fala, né? Não, mas eu tenho um consultório que fica aqui no final da Zanorte, né, que é o CCD, que é o Centro de Cirurgia Digestiva. Gravem, CCD. Isso. E lá a gente cuida do aparelho digestivo. Temos procto e gastroenterologista também para a parte do estômago, esôfago. Gente, não tem como ficar com a barriga ruim lá. Ó, e pode seguir a doutora, porque agora sou eu que vou fazer o merchan dela. @DRA, de doutora Renata Ramalho. Ela está, sim, nas redes sociais, fazendo o que ela acabou de fazer aqui, dando instruções, ajudando as pessoas a entenderem, a compreenderem realmente a importância e a relevância da gente cuidar desse órgão e o que a gente pode fazer para evitar problemas futuros. Doutora, muito obrigada, foi excelente. Gente, o que eu posso dizer, né? A gente se vê em breve. Obrigado! Beijo!